Este programa é livre para todos os públicos. Meus amigos e amigas, estamos começando mais uma Escola da Fé. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Vamos começar a estudar um pouco sobre a nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Terminamos de estudar sobre o Espírito Santo. O nosso credo diz, creio no Espírito Santo, depois vem na Santa Igreja Católica. Ok? Então queremos fazer um bom estudo agora sobre a igreja. Combinado? Mas antes vamos pedir a Deus que nos dê a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, vamos começar a estudar então um pouco sobre a igreja que foi instituída por Jesus. A igreja não foi instituída por um papa, por um bispo, por um rei, não. A igreja foi instituída por Cristo. Nós conhecemos muito bem aquela passagem em que Jesus fala para Pedro, Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. A minha. Presta bem atenção nesse minha, É um pronome possessivo, a igreja é dele. É a esposa de Cristo, a noiva do Cordeiro, como diz o Apocalipse. Então, ele instituiu e garantiu para Pedro, as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Eu vou te dar, Pedro, as chaves do reino dos céus. A chave é o poder de abrir e fechar. Dizer sim ou dizer não. Tudo que você ligar aqui na terra, Pedro, eu ligo lá no céu. Olha o poder que ele deu para o Papa. Então, é essa igreja que a gente quer conversar. Olha, eu tenho aqui um livro que explica detalhadamente o que é a igreja, a minha igreja. Se você quiser acompanhar depois, esse é um livro que eu coloco bem todas as coisas. E sobre a fé da igreja, esse outro livro aqui, que muita gente já leu, Por que sou católico? São Pedro fala, na primeira carta dele, lá capítulo 1, versículo 15, São Pedro fala, estai preparados, para dizer aos outros qual é a razão da vossa fé, da vossa esperança. Por que eu creio? Por que eu acredito na igreja? Qual é a razão da minha esperança? Isso é muito importante. Então, vamos nessa caminhada bastante longa, a gente aprender aí um pouco sobre a igreja. Infelizmente, hoje existe algo triste que é o seguinte, eu quero Cristo, mas eu não quero a igreja. Cristo sim, igreja não. Bom, isso muitas vezes acontece porque muita gente se decepciona com as pessoas da igreja. Às vezes se decepciona com um leigo que dá um contra-testemunho, às vezes se decepciona com um padre, até mesmo com um bispo, aqueles problemas todos que já houve, que a gente sabe, de pedofilia e tal. Não quero saber da igreja. Mas a igreja, ela é santa. O pecado dos filhos da igreja não são da igreja. A igreja é a esposa de Cristo. Cristo é a cabeça, o Espírito Santo é a alma. Entende? Então, a gente não é católico, não ama a igreja porque todas as pessoas da igreja são santas. Não. Jesus deixou claro, na igreja sempre vai haver o joio com o trigo.
os peixes bons e os peixes ruins, que é aquela rede, né? Que Jesus fala que ele compara com a igreja, que traz né, os peixes. Depois, no final dos tempos, Deus vai separar os bons dos maus. Mas a igreja continua a mesma. 2000 anos de vida. Quanto mais perseguida, mais forte ela fica. Quanto mais caluniada, mais sábia ela torna, e assim por diante. Teve um grande arcebispo nos Estados Unidos, Fulton Sheen, o famoso Fulton Sheen, né? Que ele colocou uma coisa muito interessante. Fulton Sheen diz assim: talvez não haja nos Estados Unidos 100 pessoas que odeiem a Igreja Católica. Talvez não tenha 100 pessoas, mas há milhões de pessoas que odeiam o que erradamente supõem que seja a Igreja Católica. Então, muita gente que odeia a igreja, ele diz, é porque não conhece a igreja, faz uma visão errada da igreja, supõe que seja a Igreja Católica. Fulton Sheen colocou isso. Né? O Papa São João Paulo II, ele disse o seguinte: em um mundo onde as pessoas estão submetidas a uma contínua pressão cultural e ideológica dos meios de comunicação social, né? E de uma atitude agressivamente anticatólica, isso existe mesmo, né? De muitas seitas, é essencial que os católicos conheçam o que ensina a igreja. É muito importante essa palavra do Papa, eu quero até repetir. Em um mundo onde as pessoas estão submetidas a uma contínua pressão cultural e ideológica dos meios de comunicação social e de uma atitude agressivamente anticatólica de muitas seitas, é essencial que os católicos conheçam o que ensina a igreja, né? Compreendam esse ensinamento, experimentem a sua força libertadora. O Papa disse isso no dia 7 de maio de 2002. Então é preciso conhecer a igreja, conhecer os ensinamentos da igreja, conhecer o catecismo da igreja, conhecer a doutrina, né? Eu escrevi um livro resumindo a doutrina da igreja, eu escrevi um livro que eu chamei de Esta é a Nossa Fé. Nós temos que conhecer o que a igreja ensina, porque a igreja é a porta-voz de Cristo. Jesus falou para os apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou, o Pai. Quem não ouve a igreja, não ouve Cristo, não ouve o Pai. Isso é muito importante. Então, é fundamental isso. A carta aos Hebreus, né, diz o seguinte, que quando fala para os judeus que se converteram ao cristianismo, que já conheciam o Antigo Testamento, já tinham lá, né, aqueles ensinamentos todos da doutrina dos profetas. Então a carta aos Hebreus diz assim, que a julgar pelo tempo, já devia ser mestres, né? Contudo, ele fala, ainda necessitais que vos ensine os primeiros rudimentos da palavra de Deus e vos tornastes tais que precisais de leite em vez de alimento sólido. Aí ele fala, ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda, porque ainda é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência já exercitou na distinção do bem e do mal. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 12 até 14. Né? Aliás, é Hebreus capítulo 5, versículo de 12 até 14. Então, o que ele está dizendo aí é o seguinte, que se a gente não conhece a doutrina, a gente não tem discernimento do bem e do mal. Então fica só naquele leitinho, né, da criança e não chega no alimento sólido. O alimento sólido é a doutrina, aquilo que a igreja ensina, inclusive o que a igreja ensina sobre ela e a doutrina que Cristo deixou com ela. Bom, o grande Daniel Hopes, foi o maior historiador da igreja,
ele disse o seguinte, que em todas as encruzilhadas decisivas da história, sempre se encontrou na igreja uma figura significativa que parecia ter sido colocada no dobrar dos séculos como a própria testemunha de Deus. Está lá no volume 2, na página 61, da coleção História da Igreja, do Daniel Rupes. Em toda a história, nos momentos decisivos, ele fala, né? Aparece ali a igreja como uma própria testemunha de Deus. Isso é verdade. Quem conhece a história da igreja de 2000 anos sabe isso, né? Bom, muito bem. Então, feito esse preâmbulo, essa introdução, vamos estudar um pouco agora sobre a origem, a identidade e a missão da igreja. Qual é a origem da igreja? Qual é a identidade da igreja? Qual é a missão que Cristo colocou para ela? O catecismo da igreja, no primeiro parágrafo, ele fala assim que Deus convoca todos os homens que foram dispersos pelo pecado para a unidade da sua família, a igreja. Então, a gente sabe que o pecado original dispersou a humanidade. A humanidade se separou de Deus. Perdemos a filiação divina. Cristo vai nos trazer de volta para Deus. Mas através do quê? Que ele vai formar de novo a família de Deus, a igreja. Então, aí a gente já percebe, veja, o primeiro parágrafo do catecismo da igreja. A gente já percebe como a igreja é fundamental, né? E o catecismo diz assim que Cristo faz isso por meio, e Deus faz isso por meio do Filho. Jesus Cristo, que ele enviou como Redentor e Salvador, né? Quando os tempos se cumpriram. Cristo veio, né? Fala nele e por ele, ele chama os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos. Portanto, herdeiros da sua vida bem-aventurada. Nós perdemos a vida bem-aventurada. Nós perdemos a herança do céu. Cristo nos trouxe de volta para a igreja com o preço da sua redenção, da sua morte e ressurreição, para que a gente possa de novo ser herdeiro da vida bem-aventurada, ou seja, ser herdeiro do céu. Então, é muito importante que se entenda que tudo isso acontece através da igreja, né? Então, a igreja tem a missão de anunciar, estabelecer em todas as gentes o reino de Cristo e o reino de Deus, né? E ela constitui, ela própria, na terra, o germe e o início do reino de Deus. Isso está no documento do Concílio Vaticano II, do Lumen Gentium. A igreja, é muito importante entender isso, que diz o Concílio Vaticano II. A igreja, ela é o germe. Germe quer dizer a semente, o início do reino de Deus. O que equivale a dizer o seguinte, que sem a igreja não vai ter reino de Deus. Você não pode ter uma plantinha sem você ter a semente que gera a planta. Ok? Alguém pode depois, não sei, tirar uma lasca de uma árvore, replantar, mas o original veio da semente. Então você não tem reino de Deus sem a igreja. A Lumen Gentium explica, né? Ela é o germe e o início desse reino, que vai implantar no mundo inteiro o reino de Deus. Por isso que Jesus falou para os apóstolos, ide pelo mundo inteiro. Pregai o evangelho a todas as criaturas, fazei todas as nações meus discípulos. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Porque pelo batismo é que nós entramos na igreja, né? Bom, o catecismo diz no parágrafo 759, todos os que creem em Cristo, o Pai quis chamá-los a formarem a Santa Igreja, esta família de Deus. Está aí. Se constitui e se realiza gradualmente ao longo das etapas da história humana, segundo as disposições do Pai. Então, a igreja ela foi preparada na história do povo de Israel, lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Já no Antigo Testamento era a igreja da Antiga Aliança. E foi fundada nos últimos tempos, né, por Cristo
e manifestada pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes. Né? A Lumen Gentium, no capítulo número 3 do Vaticano II, diz que o começo e o crescimento da igreja são significados pelo sangue e pela água que saíram do lado aberto de Jesus crucificado. Uma comparação bonita que Santo Ambrósio faz é o seguinte, né? Santo Ambrósio, doutor da igreja, que morreu lá no ano 397, Santo Ambrósio fala assim, do lado de Cristo, dormindo na cruz, é que nasceu o admirável sacramento de toda a igreja. Né? Assim como, né, da mesma forma que Eva foi formada do lado de Adão, adormecido, assim a igreja nasceu do coração transpassado de Cristo morto na cruz. Né? Então a igreja é a esposa de Cristo. Assim como Eva foi tirada do lado de Adão, a igreja foi tirada do lado de Cristo, aberto pelaquela lança do soldado. Né? Tá aí. Por isso que São Pedro diz, lá na primeira carta dele, São Pedro diz assim, né? Vós sois uma raça eleita, um sacerdócio régio, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade. Veja, o povo cristão, o povo batizado, o povo da igreja, a família de Deus, é um povo da sua particular propriedade. Nós somos, né, de Deus, Deus é nosso proprietário. O Salmo 99 fala, né, nós somos as ovelhas do qual Ele é o pastor. Está aí. É muito importante a gente ter esse sentimento. Muito bem, vamos fazer o nosso primeiro intervalo e a gente daqui a pouquinho já volta para continuar essa conversa. Meus amigos e amigas, já de volta com a nossa Escola da Fé. Estamos conversando hoje sobre a igreja. Eu quero fazer um estudo assim bem detalhado, bem devagar, né? Porque a igreja é essencial. Eu já falei aqui, né, que o Cristo veio, nos salvou pelo seu sangue, pela sua morte, mas Ele distribui a salvação através da igreja. Né? A gente vê que no primeiro dia que Ele ressuscitou, né, no domingo da ressurreição, Ele fala para os apóstolos. Ele tinha acabado de conquistar diante da justiça divina a nossa redenção, ou seja, o nosso perdão. Então Ele fala para os apóstolos, né? A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Então é a igreja que vai levar a nós a salvação. Por isso a igreja é essencial. Por isso que os santos padres, doutores da igreja, diziam, sem a igreja não há salvação. Claro, para aqueles que conheceram a igreja, foram evangelizados. Aqueles que não conheceram a igreja, claro, podem se salvar nos caminhos extraordinários da misericórdia de Deus, pode. Se a pessoa viveu de acordo com a sua consciência. Mas o caminho ordinário, habitual, normal da salvação é pela igreja. Bom, eu quero mostrar aqui 2 livros que é da editora Canção Nova, que vale a pena a gente ler, do padre Francisco Amaral. Sou todo teu, Maria. Maria, a mãe da igreja, cuida da igreja. Por isso eu gosto muito de mostrar esse livro. E aqui um outro livro do padre Francisco Amaral, também da editora Canção Nova, Segredos da Virgem Maria, muito bom. Olha, quem quiser ter uma visão das aparições de Nossa Senhora e das mensagens, esse livro do padre Francisco Amaral, que foi discípulo do padre Paulo Ricardo, foi seminarista do padre Paulo Ricardo e faz palestra na própria Canção Nova. Vale a pena conhecer esses 2 livros dele. Muito bem, continuando aqui a nossa conversa sobre a igreja, né? São Pedro diz assim, eu estava falando antes do nosso intervalo, São Pedro fala, vós sois uma raça eleita, um sacerdócio régio, uma nação santa. Olha quantas palavras fortes, né? O povo de sua particular propriedade, né? Aí, consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, né? Mas sois concidadãos dos santos, membros da família de Deus, de São Paulo.
né? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Está aí. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 19 até 21, São Paulo fala isso. Né? Nós somos edificados, construídos sobre o fundamento dos apóstolos, por isso que a igreja é chamada de apostólica, né? E dos profetas, onde a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Claro, ele é a cabeça da igreja, né? Muito bem, a igreja ela é identificada de muitas maneiras. Uma das maneiras, a igreja é chamada de a esposa de Cristo. Claro que é uma analogia, né? No Antigo Testamento, a gente tinha lá Javé e Israel. Israel era a esposa de Javé. Quando havia um casamento de um casal de judeus, ainda hoje, para eles, o rapaz, ele simboliza Javé. E a esposa simboliza Israel. Por isso que eles têm o casamento, os judeus tinham um casamento, algo muito solene. Era uma festa de 7 dias. A gente vê Jesus lá nas bodas de Caná, por exemplo. Para o judeu era uma grande festa, porque tinha um sentido religioso. No Novo Testamento, Cristo e a igreja. Então, Cristo, Javé, e a igreja é o novo Israel que agora se abre para o mundo inteiro. Não é só para aquela nação, mas agora para o mundo inteiro. Então, São Paulo usa essa expressão que a igreja é a esposa de Cristo. Lá na carta aos Efésios, capítulo 5, no versículo 25, São Paulo fala assim: maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha a conexão que São Paulo faz, a correlação. Ele quer que marido ame a esposa como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Até a cruz. Então, o verdadeiro casamento do cristão é quando o marido está disposto a ir até a morte pela esposa e a esposa está disposta a ir até a morte pelo marido. Esse é o verdadeiro amor conjugal que São Paulo coloca, né? Então, o catecismo fala que a igreja é um projeto que nasceu no coração do Pai. É muito importante isso, né? É no coração do Pai que a igreja nasceu, né? O catecismo fala no parágrafo 845, é para reunir novamente todos os seus filhos que o pecado dispersou e desgarrou, que o Pai quis convocar toda a humanidade na igreja do seu Filho, né? Então, a igreja ela é o lugar em que a humanidade deve reencontrar a sua unidade e a sua salvação. Tá aí, a igreja é o lugar em que a humanidade toda é chamada a reencontrar a unidade e reencontrar a salvação. O catecismo diz, né, número 759, que todos os que creem em Cristo, o Pai quis chamá-los a formar a igreja, né? Nas mãos de Cristo, a igreja ela é um instrumento de redenção de todos os homens. Eu estou enfatizando muito isso, e são palavras do catecismo. Você vê, o número 776 do catecismo. Para deixar bem claro que a igreja não é algo periférico, secundário. Não, a igreja é essencial, né? A Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, lá no número 48, chamou a igreja de sacramento universal da salvação. Sacramento universal, para todos, da salvação. É como aquela arca de Noé, que quem entrar nela vai ser salvo do quê? Do dilúvio. Não o dilúvio da água, mas o dilúvio do pecado. Por quê? Porque a igreja tem o sacramento do perdão, né? Então, é o sacramento universal da salvação, pelo qual Cristo ele manifesta, atualiza o amor de Deus pelos homens. Olha que bonito, né? Então, o nosso catecismo ele apresenta uma série de analogias, né, para explicar o que é a igreja. Ou seja, uma série, assim, vamos dizer, de imagens da igreja. Então, o catecismo fala assim, a partir do parágrafo 759 e vários parágrafos seguintes, o catecismo fala assim, que a igreja
é um projeto nascido no coração do Pai, já falei. Foi prefigurada desde a origem do mundo, desde lá da origem do mundo. Lá na convivência de Deus com Adão e Eva, já era uma prefiguração da igreja. Foi preparada na antiga aliança, né? Com os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, etc., né? Os profetas. Foi instituída por Jesus e foi manifestada pelo Espírito Santo e vai ser consumada na glória. A igreja, ela não vai ser consumada, assim, completada, chegar à sua plenitude, só quando Cristo voltar. Só na parousia é que a igreja vai chegar à sua plenitude, né? Ela é o mistério da união dos homens com Deus. Outra coisa que o Catecismo de Deus. É o mistério dessa união dos homens com Deus. E sacramento universal da salvação, como nós já dissemos. É a comunhão com Jesus, né? O corpo de Cristo. A igreja é o corpo místico de Cristo. Esposa de Cristo, templo do Espírito Santo, povo de Deus. Veja quantas expressões o nosso catecismo usa para explicar a igreja. A igreja é o povo de Deus, a esposa de Cristo, o templo do Espírito Santo, né? É tudo para explicar a grandeza da igreja. Bom, a gente vê bem claro no Evangelho a autoridade da igreja. Você já deve ter lembrado aquela passagem do Evangelho que Jesus fala da correção fraterna. Está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 16 até 18, Jesus fala assim, né? Se o teu irmão tiver pecado contra você, né, vai lá e corrige o teu irmão. Se ele aceitar, tudo bem. Mas se ele recusar te ouvir, leva mais 2 testemunhas, conversa com ele. Se ele aceitar, ótimo. Se ele recusar ouvi-los, dize-o à igreja. Olha aí, a quem Jesus manda a instância de decisão? A igreja. Se ele recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Você está percebendo qual é a instância máxima do reino de Deus? A igreja. Teu irmão te ofendeu, vai lá, conversa com ele. Não houve reconciliação, leva a testemunha. Não houve, leve-o à igreja. Se ele não ouvir a igreja, seja para ti como um pagão e um publicano. Está percebendo a quem Cristo deu o poder? À igreja. Por isso que ele fala, né, para os apóstolos, né? Tudo que vocês ligarem sobre a terra será ligado no céu. Tudo que vocês desligarem sobre a terra será desligado no céu. Repare que essa palavra foi dita, primeiro foi dita só a Pedro. Está lá no capítulo 16 de Mateus. Pedro, tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Mas Jesus fala também para Pedro junto com os apóstolos, já no capítulo 18 de Mateus. Veja que são 2 passagens diferentes. Uma Jesus fala isso para Pedro, outra ele fala a Pedro com os apóstolos, a quem vocês ligarem na terra, aí principalmente quando a igreja reúne em concílio. Em concílio, né, ou já 21 concílios universais, ecumênicos na história da igreja, quando ali num concílio, né, Deus fala para a igreja e os bispos, como o Papa, definem alguma coisa, acabou, né? É ligado no céu. Só para dar um exemplo, né, em 1870, o Papa Pio IX, junto com o Concílio Vaticano II, proclamaram o dogma da infalibilidade do Papa. Acabou. Ligou na terra, Deus liga no céu. Bom, uma coisa muito bonita que Jesus diz para os apóstolos, né? Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Veja que coisa forte, gente. Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 32. Guarde bem essa passagem. Jesus falou para a sua igreja, para os seus apóstolos, não temais, meu pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai, do vosso Pai, dar-vos o reino.
Ou seja, o reino que Jesus veio trazer ao mundo, o reino de Deus, o reino dos céus. O Evangelho de São Marcos começa dizendo assim, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque está próximo o reino do céu. Ele veio trazer o reino do céu. E a quem ele entregou esse reino? Na mão de quem? Na mão da igreja. Foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Vocês estão vendo? É por isso, gente, que não tem cabimento essa história. Ah, Cristo sim, igreja não. Eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Não, não tem cabimento uma coisa desse tipo. Tá certo? Ela é o germe do reino de Deus. Ela é a semente. Sem a igreja você não vai ter reino de Deus. Ela tem a missão de anunciar, estabelecer em todas as gentes o reino de Cristo, né? E ela constitui na terra exatamente essa semente, essa origem. O Papa São Paulo VI, o grande São Paulo VI, ele dizia assim, é uma citação dele, né? Paulo VI dizia assim, a igreja, ela é o nosso amor constante, ela é a nossa solicitude primordial, ela é o nosso pensamento fixo. Não se ama Cristo se não se ama a igreja. Olha, presta bem atenção no que o Papa São Paulo VI disse. Não se ama a Cristo se não se ama a igreja. Então, como é que a pessoa diz, eu quero Cristo, mas não quero a igreja? E ele continua, e não amamos a igreja se não a amamos como a amou o Senhor. Ou seja, amou a igreja e por ela se entregou. Então, esse é o amor que o Papa Paulo VI quer que a gente tenha pela igreja. O mesmo amor que Cristo tem pela igreja. Amou a igreja e por ela se entregou. Então, é o amor que a gente deve ter também. E olha, e na história da igreja, houve muito testemunho maravilhoso sobre isso, né? Houve um bispo que esteve preso nos cárceres comunistas, lá na Tchecoslováquia, nos tempos do comunismo ali, na antiga Tchecoslováquia, né? Um cardeal chamado František Tomášek, que ficou preso 20 anos pelos comunistas. Um repórter um dia perguntou para ele, cardeal, o senhor é um príncipe da igreja, o senhor não se sentiu assim, humilhado, derrotado, aniquilado, 20 anos presos, sem poder trabalhar pela igreja, sem poder... O cardeal František Tomášek respondeu o seguinte, meu filho, quem trabalha pela igreja faz muito, quem reza pela igreja faz mais ainda, mas quem sofre pela igreja faz tudo. É o que eu pude fazer. É o que eu pude. Não pude trabalhar pela igreja, mas eu pude rezar pela igreja, eu pude sofrer pela igreja. Olha que coisa bonita. E quantas padres e bispos foram presos nos regimes comunistas, como está acontecendo agora na Nicarágua, né? Aquela perseguição diabólica que acontece hoje lá pelo ditador Ortega contra a igreja, expulsando as irmãs, expulsando, prendendo o padre, expulsando o bispo, etc. Está aí, né? Bom, Jesus deixou bem claro, né, que é através dos seus apóstolos que ele quer exatamente levar a salvação a todos os povos, né? Então, é muito importante que a gente conheça a igreja, né, sempre, ok? Vamos fazer um intervalo e a gente já volta para continuar. Meus amigos e amigas, vamos para a terceira parte da nossa aula de hoje sobre a igreja, ok? Eu gostaria de, nesse último bloco, mostrar um pouco do que a igreja nos ensina, o que significa a própria constituição da igreja, a própria identidade da igreja, tá? Antes eu quero só mostrar a vocês aqui dois livros interessantes. Um deles, mais um livro de Dom Henrique Soares, um livro muito bonito sobre a Eucaristia. Na verdade, um verdadeiro tratado
sobre a Eucaristia, o mistério da Eucaristia. E depois também, algo muito importante que preocupava muito Dom Henrique. Ele me falava muito disso. Às vezes que eu conversava com ele, várias vezes fiz programa Escola da Fé com Dom Henrique, e ele tinha muita preocupação com o sacerdócio. Então aqui nesse livro ele fala sobre a sacralidade do sacerdócio. O sacerdote não pode ser qualquer pessoa, não pode ter qualquer tipo de vida, não pode celebrar a missa de qualquer jeito. Então aqui, Dom Henrique coloca um verdadeiro tratado sobre a Eucaristia e sobre o sacerdócio. Está aí, lançado aqui este mês, né, este livro. E quero mostrar também esse outro livro que eu escrevi, A Vida na Palestina no Tempo de Jesus. Por que eu escrevi esse livro? Eu recebo muitas perguntas, eu faço toda noite, praticamente, um programa que eu chamo de Pergunte e Responderemos, onde eu respondo muitas perguntas. A semana que eu respondo aí mais 100 perguntas. E eu percebo que muitas vezes as pessoas têm dúvida nas coisas do Evangelho porque não entendem como é que era a vida no tempo de Jesus. Não entende que, por exemplo, o que são os fariseus, o que são os saduceus, o que são os doutores da lei, o que são os zelotas, o que são por exemplo, os essênios do tempo de Cristo. Como é que era a vida, por exemplo, do povo judeu, os costumes, a vida na sinagoga, no templo de Jerusalém, uma série de coisas. E é interessante, você nota que Jesus, ele nas suas parábolas, Jesus sempre usava as coisas da realidade do tempo dele. Ele fala do pastor, fala do rebanho, fala da ovelha, fala da dracma perdida pela viúva, ele fala do óbolo da viúva, ele fala, né, dos lírios dos campos, fala da figueira, fala da videira. Ou seja, é a realidade que Jesus vivia. Jesus era um homem do seu tempo, igual a nós em tudo, exceto no pecado. Então, é importante entender como é que era a vida do povo judeu no tempo de Jesus, para a gente entender também um pouco melhor os evangelhos. Então, este livro mostra isso. Por exemplo, só para dar um pequeno exemplo, eu não sei se você tem uma ideia de como era o templo de Jerusalém. Era uma coisa magnífica. Aqui tem uma pequena imagem aqui, preto e branco, não sei se é possível ver. O templo, o pátio do templo, ele tinha 500 metros de frente, de largura, e mais ou menos 400 metros. Era uma coisa gigantesca. Era considerado uma das maiores maravilhas do mundo. O historiador Joséfo, que é do primeiro século, ele diz assim que quem não conheceu o Templo de Jerusalém não conheceu a maior maravilha do mundo. Realmente era uma coisa fantástica, né? Que depois, infelizmente, no ano 70 depois de Cristo, foi destruído pelo Império Romano, né? Aquilo que Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Mas nós não temos muito claro a visão de como era tudo isso. Então esse livro é para ajudar você a entender um pouco melhor o Evangelho. A vida na Palestina no tempo de Jesus. Como é que era a vida de um jovem, de uma mulher, de uma criança, etc. Bom, voltando para a nossa aula sobre a igreja. O Catecismo da Igreja aqui, no parágrafo 770, ele fala sobre o mistério da igreja. Eu queria colocar aqui alguma coisa. Ele diz assim, olha, a igreja está na história, mas ao mesmo tempo a transcende. A igreja acompanha a história da humanidade, mas ela transcende, ou seja, ela é sobrenatural. Ela é humana, mas ela é divina. A cabeça é o Cristo, a alma é o Espírito e nós somos os membros. Ela é humana e ela é divina. É como Jesus. Jesus é humano e é divino. Já reparou? Ele é Deus, mas ele se fez homem. A igreja tem essa dualidade, humana e divina. É unicamente com os olhos da fé que se pode enxergar em sua realidade visível, ao mesmo tempo, uma realidade espiritual.
Ou seja, só quem tem fé consegue ver na igreja algo espiritual. Para quem não tem fé, a igreja é uma instituição como outra qualquer. Então, por isso que tem gente que a igreja devia ser uma democracia. É o povo que devia eleger quem é padre, o povo que devia eleger quem é bispo. Não. Isso é uma heresia que nasceu dentro da igreja, chamada Igreja Popular. Existe um livro muito bom, que eu recomendo que leiam, de um bispo muito bom, já falecido, Dom Boaventura Kloppenburg. Foi bispo de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ele foi um dos redatores dos documentos do Concílio Vaticano II. Bispo brasileiro, Dom Boaventura Kloppenburg. Ele escreveu um livro, Igreja Popular. O que é essa igreja popular? Essa é a igreja onde as pessoas não vêem a transcendência, a parte espiritual da igreja. Acho que a igreja é apenas uma sociedade humana. Então tem que ser uma democracia. Não. A igreja não nasce do povo. A igreja vem do céu. A palavra democracia quer dizer o quê? Demos kraten, do grego. Demos quer dizer povo, kraten quer dizer poder. Então a democracia é o poder do povo. Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. É o primeiro parágrafo da Constituição. Né? Mas a igreja não é uma democracia. A igreja não é um poder do povo. A igreja é um poder de Deus. Eu já falei aqui na aula anterior, no bloco anterior, que a igreja é um projeto que nasceu no coração do Pai. Do Pai, não do povo. Foi manifestada pelo Espírito Santo, instituída por Cristo e manifestada ao mundo pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes. A igreja cumpre a sua missão movida pelo Espírito Santo. Quando veio Pentecostes, então os apóstolos, cheios do Espírito Santo, eles levaram a salvação para o mundo. Não é um poder do povo, não é um poder dado pelo Estado, um poder dado pela nação. Não, é um poder dado pelo céu. Essa é a diferença da igreja, da instituição igreja, para qualquer outra instituição humana. As instituições humanas são simplesmente humanas. A igreja é divina. Por isso que ela não acaba. Há um fato muito interessante. Eu gosto de contar essa história. Houve um historiador alemão chamado Ludwig von Pastor. Ludwig von Pastor. Historiador alemão muito bom. Protestante. Ele escreveu a história dos papas. Engraçado, né? Um historiador alemão protestante, 40 volumes. É isso aqui, ó. Numa prateleira. Eu conheço essa coleção, tem aqui num colégio aqui em Lorena, no colégio da FATEA aqui, perto de nós, Instituto Santa Teresa, tem essa coleção do Ludwig von Pastor, alemão. Aqui o que tem é em espanhol, tradução em espanhol. Depois que ele terminou de estudar a história dos papas, mais ou menos até o século XV, XVI, o Ludwig se tornou católico. Por quê? Porque ele disse assim, se essa igreja não acabou, é porque ela é divina. Então eu vou me tornar católico. E ele, historiador protestante, se tornou católico. Ludwig von Pastor. Porque ele disse, se a igreja não acabou, com tanta perseguição que ela sofreu, dos judeus, dos romanos, dos nazistas, dos laicistas, dos comunistas, dos maçons, se a igreja não acabou, se a igreja não acabou com tantos erros que houve dentro dela por parte dos próprios bispos, porque os grandes hereges da igreja foram bispos e padres. Se a igreja não acabou depois de tantas heresias, é porque de fato essa igreja é divina. Então eu vou me tornar católico. E o Ludwig se tornou católico. Impressionante essa história. Então eu gosto de contar para a gente ver o que o catecismo está dizendo aqui, que é muito importante, ó, é unicamente com os olhos da fé, né, que se pode enxergar na realidade visível da igreja, ao mesmo tempo uma realidade espiritual
portadora da vida divina. A igreja é portadora da vida divina, mas tem que ter fé. São Paulo fala, não é? O justo vive pela fé. A carta aos Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Então, o catecismo fala aqui que a igreja ela é ao mesmo tempo visível e ela é espiritual. E ele explica dizendo assim, que ela é uma sociedade provida de órgãos hierárquicos e corpo místico de Cristo. Ela é o corpo místico de... A palavra mística quer dizer o quê? Misterioso. É o corpo misterioso de Cristo, mas ela é uma sociedade hierárquica. Ora, como a igreja ela é humana, ela precisa ter uma hierarquia. E foi Cristo quem deixou essa hierarquia. Papa, bispos, padres, diáconos. Você pega documento do primeiro século da igreja, as cartas, por exemplo, de Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio nasceu lá por volta do ano 40, 50. Tempo dos apóstolos, ele foi feito bispo por São Pedro, em Antioquia. Nas cartas de Santo Inácio de Antioquia, né, Santo Inácio de Antioquia, ele coloca o seguinte, que lá no tempo dele já tinha o Papa, os bispos, os presbíteros e os diáconos. Ora, quem colocou essa hierarquia na igreja? Jesus. Se no primeiro século, né, os apóstolos, os bispos já seguiam isso, né, é claro que foi o Cristo que instituiu essa hierarquia. Por isso que ele fala aqui, né, sociedade provida de órgãos hierárquicos e corpo místico de Cristo. A unidade da igreja, por que a igreja ela continua de pé firme? Ela não se dissolveu aí em milhares e milhares de denominações como os protestantes. Por quê? Porque ela tem essa unidade da hierarquia. No Papa, nos bispos, nos padres, a igreja tem uma hierarquia. A gente vai ver quando estudar a igreja una, ela tem uma unidade, né? Na hierarquia, na doutrina, na liturgia e na sucessão apostólica. Só é bispo da igreja aquele que vem da linha sucessória que vai bater lá em Jesus Cristo nos apóstolos. Senão, não é bispo. Esses que se intitulam bispos, bispo da igreja tal, bispo da igreja tal, não tem valor diante de Deus. Porque alguém para ser bispo tem que vir dos apóstolos. Um dia eu fui em Portugal, lá em Braga, na cidade de Braga, tem a Catedral de Braga, e alguém me mostrou lá uma coisa muito interessante. A relação de todos os bispos de Braga, desde lá dos apóstolos até o bispo de hoje. Isso chama-se sucessão apostólica. Aí o poder sagrado que de Cristo passou aos apóstolos chega até o bispo de hoje. Então, essa é a hierarquia. A igreja precisa ter isso, porque isso aqui vai dar força, vai dar unidade. Ok? Mesmo com os problemas da igreja, os erros que possa ter havido, os pecados que possa ter havido no próprio clero, a igreja continua. Né? E você sabe muito bem, né? Todas as vezes que a igreja passou por momentos difíceis, o Espírito Santo sempre levantou a igreja de alguma forma, né? É um São Francisco de Assis que levanta a igreja. É um Santo Antônio de Pádua e de Lisboa que levanta a igreja. É um São Domingo de Gusmão que levanta a igreja. É um Santo Inácio de Loyola. É um Santo Agostinho. O Espírito Santo sempre levanta a igreja. Nos nossos tempos atuais, que beleza a gente vê, por exemplo, a renovação carismática católica que gerou tantas comunidades de vida. Ao mesmo tempo que a gente vê hoje as comunidades se enfraquecendo, as congregações, várias, não todas, graças a Deus, mas a gente vê várias congregações se enfraquecendo, até fechando, obras missionárias fechando, mas ao mesmo tempo você vê renascer nas comunidades de vida, de aliança, né? Uma nova primavera. O que é isso? É o Espírito Santo que não deixa a igreja perecer. Né? Então, por isso que a gente enxerga aí o lado espiritual, o lado divino da igreja. Depois o catecismo diz que a igreja é uma assembleia visível e também comunidade espiritual. E
Ele fala igreja terrestre e igreja enriquecida de bens celestes. Ela é enriquecida de bens terrestres, as nossas capacidades humanas, né? Quanto mais capacidade humana a gente tiver, melhor para servir a igreja, mas ela também, né? São Paulo fala, né? Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4, São Paulo fala, é Cristo que nos capacita, né? O povo ensina isso muito com clareza, né? Deus não escolhe, né, os preparados, mas Deus capacita os escolhidos, né? Deus, aqueles que Ele escolheu, Ele capacita com os seus dons, com as suas graças, com as suas bênçãos. Muito bem, gente, esta é a nossa primeira aula sobre a igreja, mas a gente vai continuar, tá bem? Eu quero pedir a algum sacerdote ou diácono que nos acompanhe, que nos dê a bênção, como a gente faz sempre para a gente completar essa nossa aula de hoje, tá bem? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.